Ok, eu chamo-me José Antônio Cachipopo. Eu nasci na Igreja Católica e aprendi alguma coisinha na Igreja Católica. Depois os pais que se convencem pelo sábado e ali mudam para a Igreja Adventista. Na altura criança, pronto, ali chegamos na Igreja Adventista, ficamos um tempo até que o pai nos abandona, nos deixa ali, volta na Igreja Católica e eu e a mãe permanecemos aí. Até que depois de um tempo eu comecei a ter juízo e comecei a descobrir as Sagradas Escrituras. E em 2003, quando pela primeira vez escuto a mensagem da Igreja Adventista Sétimo Dia, Movimento de Reforma. Então, depois de estudar, ali tinha que me decidir para seguir a verdade. Descobri que a Igreja Adventista não havia cumprido tudo que estava no espírito de profecia. E fiquei na Igreja Adventista da Reforma desde 2003 a 2014. E foi o ano passado em que tivemos o seminário em Luanda, seminário africano, em que a direção mundial da reforma esteve conosco em Angola. E ali aprendemos acerca de muita coisa. Quando pela primeira vez a gente escuta que há uma igreja que não aceita no Espírito Santo. Então, eles falaram muita coisa, deram muita matéria. E a partir daquela data, alguma coisa começou a fazer uma confusãozinha. E depois desse tempo, nós também vimos que a reforma, a alegação de que era o quarto anjo, começou a fazer retorno. Vimos que não se engajava na prática. Também descobrimos muita coisa que a reforma não estava mostrando na prática, de que era a quarta igreja, ou seja, o representante do quarto anjo. E a partir de janeiro, então quando começamos a nos inquietar, a duvidar o movimento de reforma, e eu trabalhei como obreiro bíblico na reforma no ano 2012 a 2014, e este ano, no biênio 2015-2016, então fui eleito como vice-presidente da Igreja Adventista da Reforma, na Associação Centro da União Angolana. E ali, depois desses inquietamentos, eu me decidi ainda ficar em minha casa. E é quando, devido a muitas irregularidades que se verificam no movimento de reforma, eu estava ansiando por uma igreja que pudesse seguir, assim diz o Senhor. E eu estava procurando, conforme está no grande conflito de que Deus terá sobre a terra um povo que mantém a Bíblia só como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. E é algo que a gente não viu no movimento de reforma. Ali há muitas regras forjadas pelo homem. E eu ansiei uma igreja que pudesse ter a Bíblia como norma. Então, quando estava orando, ali, alguma coisa, uma voz me impressionava para voltar na Igreja Adventista. Depois isso foi em abril deste ano, 2015. Então, fui passar lá um sábado, na Igreja Adventista, mas que quando cheguei, o que vi, então, me fez pensar que não havia mais nenhuma igreja verdadeira embaixo da terra. Porque a Igreja da Reforma a que eu confiava, eu descobri que tem muitas regras que não está na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, mas que é lei ali, violando aquela regra, você é sancionado. Agora cheguei na Igreja Adventista pensando que talvez fosse a igreja, encontrei uma rebelião aberta acerca daquilo que devia ser o Adventista. E ali decidi ficar em minha casa. Até quando orei a Deus para que Deus desse-me agora me dirigir, eu não tinha saída, não podia ir em nenhum lugar. Pela graça de Deus, o Espírito de Deus trabalhou com o irmão,
até que me enviou o disco. E eu fui trabalhar, encontrei o disco em minha casa. Então, o disco apresentou se Deus era... O tema era se Deus era uma trindade ou não. Então, acompanhei a primeira vez. Alguma coisa me chocou. Porque na Reforma nos ensinaram que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. E na Graça Seminário fomos quase estragados de que é mesmo a trindade ali. Falaram mesmo sobre a trindade e temos documentos que mostram que o Espírito Santo é a terceira pessoa da trindade. Eu quando comecei a pensar, no passado, quando eu era católico, de que a Igreja Católica acredita num Deus composto por três. E quando vi que a doutrina católica afinal estava em todas as igrejas, até na Reforma, na qual eu confiava como a Igreja de Deus, eu gostei muito pela primeira vez, mas que havia agora muita luta na minha consciência, porque descobri que a Reforma usa alguns textos do Espírito de Profecia para tentar provar que o Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade. Mas que os irmãos, o disco dos irmãos históricos mostrava, falando do Espírito Santo como o próprio Jesus. E isso, durante 2 semanas, estava fazendo uma luta enorme em mim, até quando, pela graça de Deus, o Senhor me abriu a mente e entendi que, afinal de contas, há um processo muito forte de manipulação dos livros do Espírito de Profecia. E alguma coisa que me deu a certeza da vitória, uma voz estava em mim, que Helena White, sendo a profetisa de Deus, não pode se contradizer. E aquilo, depois de ver que ela falou que o Espírito Santo, que Jesus prometeu, ele próprio, despojado da personalidade humana, então quando me decidi, e estou muito animado nesta verdade, que os irmãos estão a seguir a verdade, não é só dos pioneiros, mas a verdade do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de que Deus é um só. Então, e agora eu estou muito animado. Depois eu tinha que pedir o batismo em nome de Jesus, pela graça de Deus. E hoje sou membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, histórico, e estou pronto a defender essa verdade até no fim. É verdade. Muito obrigado.